Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, nesse 12º domingo depois de Pentecostes. E, sim, sobretudo, bom, esse evangelho é belíssimo, claro que essa parábola, mas é que ele, eu diria, nos assinala, eu digo que tem duas épocas mais maravilhosas para se viver. Ambas perigosas, na verdade. E isso está dito no Evangelho, quando Jesus diz felizes os vossos olhos porque veem, vossos ouvidos porque ouvem. Assinala a primeira época, que é estar aí, ao lado de Jesus, vendo a pregação do Evangelho, vendo os seus milagres e ouvindo a pregação do Evangelho. Quem é que não sonha com isto? Quem é que não sonha de tivéssemos nós filmado aquilo e pudéssemos agora olhar a vivo e a cores, a coisa como assim foi, né? Ouvido Jesus pregando, imagina que coisa mais... Bom, no Evangelho de hoje se tem uma amostra, né, dessa pregação. Aliás, sobre a pregação de Jesus, sim, também é importante a segunda parte, isto é, Jesus vai ao essencial, ao ponto. É isto, essa é a perfeição. Amar o próximo, amar a Deus e ao próximo. Esta é a síntese. A pregação de Jesus vai direto ao ponto. E não deixa de diversar, quando tenta fazê-lo, o seu ouvinte, com aquela pergunta, mas enfim, quem é o meu próximo? A resposta é contundente, não tem que ficar aí desculpando e desconversando. Faze tu também o mesmo. Isso é impactante para nós, queridos. Isso é impactante para nós. Mas a segunda época, eu diria, que é a época mais maravilhosa, que também causa inveja a todas as gerações de viver. E eu diria que, mas o perigo está em ambos, que é mais porque é a nossa. É a época do retorno de Jesus. Essas são as duas épocas fortes da história. A primeira e a segunda vinda. No intervalo, o povo fica vivendo essas duas, isto é, pela conversão, fica vendo e ouvindo Jesus, e pelo ardente desejo do céu, já fica lançando a sua alma para aquilo que nós vamos testemunhar. E daí eu fico perguntando também pela nossa pregação. Que devia seguir o exemplo da pregação de Jesus. Bom, nós mais do que nunca, queridos, temos que ir ao essencial. E não deixar de diversar. Porque, com toda facilidade, o homem quer fugir do assunto. Porque o compromete. Ficam os nossos pregadores falando em tantos belos aspectos da conversão, da doutrina, do dogma, da moral, da palavra de Deus, tudo importante e belo para uma vida em Cristo, uma vida de conversão, uma vida de desejo do céu. Aquilo que marcou o intervalo entre as duas grandes experiências de que eu estou tratando. Mas não é época para isto. Hoje, o que nós temos que pregar é o retorno de Jesus, é o escândalo da contra-igreja, é a opressão da nova ordem mundial, é a necessidade de nos prepararmos, isto é, irmos a refúgio. Hoje estamos indo a refúgio. De irmos a refúgio. O essencial. E não deixar de adversar. Não, mas eu tenho trabalho, eu tenho um pai, eu tenho mãe, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho esposo, eu tenho filhos, eu tenho... Não deixar de diversar. Exigente. Com cada um. Com todos. Só isso interessa. Hoje, queridos, só isto
importa e interessa. E cada vez é mais assim mesmo. Só isso importa. Se não fizer isto, terá um belo evangelho, uma palavra linda, mas não terá dito o essencial, nem exigido o principal. E isso cabe a nós, a igreja remanescente. Fico pensando na primeira leitura. Essa capacidade em nós tem que vir de Deus. Em nós mesmos nós não a encontramos. Eu vejo cada vez mais. Eu ainda estou indo a um sítio. Estou indo hoje, mas estou indo a um sítio, não é a um refúgio. A um sítio, aliás, em suas obras, essa parada, porque não consigo auxílio. O povo se comove por tudo, menos para o principal e o necessário, que seria fazer um refúgio. Então, temos que ser ministros idôneos. Por falar nisso, lembro do escândalo aqui no Brasil essa semana anunciado, né? Do Divino Pai Eterno. A gente não sabe até que ponto, em todo caso. Não se sabe bem a história, mas ali tem. E nós não temos o mínimo para fazer um refúgio. Milhões, bilhões, fala assim, 2 bilhões. Fala assim, 2 bilhões, sei lá, dessa história toda. Escândalos têm em toda parte. E nós que temos uma obra que é a de hoje, é a obra de hoje. Deus nos faça realmente ministros capazes de mostrar a glória. Sim, eu acho que é por isso. Os homens verão em nós a glória de Deus. Não a nossa obra, porque não somos capazes, mas a obra de Deus. A obra salvífica de Deus. A obra da sua glória, isto é, de testemunharmos, apesar de tudo, de nós nos preservarmos a sermos ainda na precariedade, na provisoriedade com que estamos indo ao refúgio, ainda nos constituirmos em testemunhas da glória do Senhor que está retornando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.